Rodada histórica, meu irmão. O Paysandu aplicou uma goleada acachapante pra cima do antigo líder da Série B. E até onde esse Paysandu pode chegar, porque o Criciúma também tá chegando na briga, venceu fora de casa e o líder Goiás está de volta à ponta da tabela. Jogou demais, o Remo empatou, o Atlético Paranaense perdeu de virada por um jogo espetacular do Volta Redonda. É o prisma da rodada 17 da Série B no ar. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Olá, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo, canal sobre futebol brasileiro. Cara, se inscreva neste canal, estamos com um projeto aí para chegarmos a 90 mil inscritos, então conto com a sua inscrição, uma seta inscrição aí. Deixa a curtida e o hype se você está feliz, mas só se você está feliz com o seu time. Aí tu deixa a curtida e depois o hype. A gente vai falar da 17ª rodada da Série B, que teve resultados e jogos espetaculares, a começar pelo 5-2 que o Paysandu aplicou para cima do Curitiba. A vitória do Goiás voltando na liderança, a virada espetacular do Volta Redonda para cima do Atlético Paranaense, o Criciúma de Eduardo Batista voltando a toda e subindo na tabela, escalando de pouquinho em pouquinho. O Criciúma tá chegando. Vamos falar sobre todos os times. No final do vídeo você vai ver o campeão da rodada e os destaques também, tá? Vamos falar sobre o Amazonas que aplicou uma goleada. Para 3-0 é goleada? Para mim 3-0 é goleada no Botafogo, confronto direto. Continua na lanterna do campeonato, tá? O Amazonas, mesmo vencendo por 3-0, continua na lanterna, mas tem só um pontinho pro 16º colocado, então um ponto para sair da zona do rebaixamento. O Amazonas está com 47%. O América Mineiro perdeu mais um jogo em casa, inacreditável, tá? O que o Anderson fez com esse time do América eu não consigo entender. O time não perdia há 2 anos em casa e agora não vence há 4 jogos em casa, com 3 derrotas no meio desses 4 jogos. Perdeu para Chapecoense e perdeu a chance de colar no G4. O América tá aí com 27%, tá em queda livre na tabela o América, tá? O Atlético, esse é o contrário, o Atlético tá, meu irmão, um foguete na tabela. Foi a 5ª vitória nos últimos 6 jogos do Atlético, venceu fora de casa a Ferroviária. Confronto direto, inclusive passou a Ferroviária, foi a 21 pontos, tá ali na 13ª posição. Atlético de Madrid tá jogando muito, 80% aqui no nosso Prisma, bola muito dourada pro Clube Mineiro. O Atlético Goianiense, num confronto direto diante do Criciúma, de quem iria saltar ou não na tabela, o Atlético acabou perdendo em casa pro Criciúma, perdendo a chance de disparar, e o Atlético vai ficando para trás, tá com só 47% no nosso Prisma. Agora falar do Atlético Paranaense, né, cara? Mais uma rodada em que o Atlético Paranaense deixa a desejar na Série B. Fez um início de jogo avassalador para cima do Volta Redonda, abriu 2-0 no primeiro tempo e voltou dormindo no segundo, tomou a virada. Perdeu pro Volta Redonda por 3-2, começa a se distanciar do G4, são 3 pontos ainda de diferença. É o que eu tô falando com vocês ao longo dessa semana. A Série B está perdoando o que o Atlético Paranaense está fazendo, mas não vai perdoar por muito tempo. O Atlético aí tá 3 pontinhos do G4 e tá com 40% no nosso Prisma. O Avaí empatou mais uma em casa, o Avaí. Cara, o Avaí tá me decepcionando nesse momento da Série B, tá oscilando muito para baixo, né? E o Avaí tá perdendo pontos preciosos em casa. Segue a 1 ponto do G4 também. Nessa Série B tá muito parelha, achatada, mas o Avaí não tá jogando um futebol confiável, não. Tá aí com 33% no nosso Prisma depois de empatar com o Vila Nova em casa. O Botafogo, mais uma montanha-russa do Botafogo, né? Aquele time que ganha de 4-1 do Atlético Paranaense e agora perde 3-0, um confronto direto. Caiu para a vice-lanterna da Série B depois da derrota pro Amazonas. Do Botafogo muito ameaçado de rebaixamento, tá aí com 53% no Prisma. E a Chape, rapaziada, a Chapecoense está de volta ao G4 da Série B depois de vencer fora de casa o América Mineiro. Um grande jogo da Chape, a Chape fez aquele jogo dela de contra-ataque, se fechou bem, se defendeu muito bem e matou o jogo no contra-ataque, entrou no G4 da Série B. Estamos faltam 2 rodadas para acabar o primeiro turno e a Chape tá ali entre os 4 melhores, brigando muito firme pelo acesso, tá com 47% no Prisma. O CRB continua sem vencer, meu irmão, inacreditável, empatou fora de casa com o Operário, pelo menos dessa vez pontuou, né? Eram diversas derrotas em sequência pro CRB, conseguiu um pontinho, mas é muito pouco na briga por acesso, né? Agora são 4 pontos do G4, o CRB olha só, o CRB nesse momento tá a 4 pontos do G4 e a 4 pontos da zona do rebaixamento. Tem que se decidir o CRB, se vai disparar na tabela ou se vai se preocupar com o rebaixamento.
O CRB nesse momento tem só 7% de aproveitamento no Prisma. O Criciúma, precisamos falar do Tigre, porque o Tigre está muito vivo. Eu coloquei o Criciúma como um dos favoritos ao título antes dessa Série B começar. O Criciúma me decepcionou, mas nesse momento está honrando a confiança que eu depositei nele, porque está jogando muito bem, um futebol muito consistente e tá indo devagarinho, tá? Ninguém tá assistindo o Criciúma disparar na tabela. O Criciúma que sofreu com disputa contra o rebaixamento durante um bom tempo no início desse primeiro turno dessa Série B, já está na 10ª posição e já está a 3 pontos do G4. Tem 2 vitórias a menos do que a Chapecoense, então não pode entrar no G4 na próxima rodada, mas o Criciúma está subindo de produção na hora certa, que é no início do segundo turno, né? O segundo turno vai começar já. O Criciúma que ainda enfrenta Botafogo e Cuiabá. Ainda nesse primeiro turno, vencendo os 2 jogos, entra de vez na briga pelo acesso. O Tigre tá jogando muita bola e tá com 53%. E o que falar do Curitiba, rapaziada? Que jogo foi esse do Coxa, hein? O Coxa que começou muito bem diante do Paysandu, teve um gol anulado, Josué fez um golaço de falta e depois o time dormiu e não parece que o Curitiba não entendeu nada do que aconteceu. Quando viu, tava 3-1 pro Paysandu no intervalo, tinha uma montanha gigante para ter que escalar. Até começou bem o segundo tempo, diminuiu com mais um gol de pênalti, dessa vez do Josué. Aliás, que camisa 10 tem o Coxa. E aí depois viu o Paysandu abrir mais 2 gols, tomou 5 gols, tá? Em um jogo. O Curitiba que nos outros 16 jogos tinha tomado apenas 6, só em um jogo tomou 5. E assim, o que eu falo aqui sobre o Coxa, sobre pro torcedor do Coxa, o torcedor Coxa Branca, a diretoria, se alguém estiver assistindo aqui, cara, é manutenção do que vem sendo feito. Não pode esquecer esse jogo, mas não pode deixar com que esse jogo deixe a terra arrasada. O Curitiba tá fazendo um excelente campeonato. Não pode deixar esse jogo entrar na mente dos jogadores como se tudo deu errado, agora já era. Não. Tá? É refocar, deixar esse jogo passar e voltar a vencer, porque se deixar entrar na mente essa goleada, pode sim despencar na tabela. O Curitiba que tá fazendo uma excelente campanha, nesse momento tá muito tranquilo, né? São 7 pontos de vantagem pro 5º colocado. Ainda acredito no Coxa subindo, mas essa derrota estremece as bases do clube, tá? O Coxa tá aqui com 80% no Prisma ainda, tá? O Cuiabá, cara, perdeu mais um confronto direto, perdeu pro Goiás fora de casa. Teve o Max expulso no primeiro tempo, isso dificultou demais. Até correu atrás, mas não conseguiu, tá? Até conseguiu um empate com um a menos, mas não conseguiu manter esse resultado. Tá com 27% no nosso Prisma e saiu do G4. A Ferroviária segue em queda livre, dessa vez entrou na zona do rebaixamento. 4ª derrota seguida da Ferrinha. Perdeu o confronto direto pro Atlético, entrou na zona do rebaixamento e agora a realidade da Ferroviária tá batendo na porta, tá aí com 20% no nosso Prisma. O Goiás, rapaziada, voltou à liderança e voltou jogando muita bola. Já, meu irmão, o Já fez um golaço absurdo, o segundo gol dele, né, foi um golaço absurdo. Fez o gol que abriu o placar, depois do segundo gol ele deu ali um drible lindo, fez um golaço. O Tadeu deu 2 assistências, goleiro Tadeu deu 2 assistências nesse jogo, pro primeiro gol do Já e pro terceiro gol ali do Wesley Garcia. Goiás jogou muito bem diante do Cuiabá, dormiu um pouquinho no início do segundo tempo, mas depois acordou, venceu o jogo, voltou à liderança. Goiás, pra mim, já subiu. Comenta aqui embaixo se você acha que subiu ou não, mas cara, são nesse momento 10 pontos de vantagem pro 5º e 10 pontos de vantagem pro 4º colocado. Meu irmão, é muita gordura que o Goiás fez. Então, meu amigo Tabela 1, um salve pra você. Ele botou aí no perfil dele de que nenhum time que atingiu pelo menos 38 pontos no primeiro turno da Série B, tá, de pontos corridos, nunca um time que pelo menos atingiu 38 pontos não subiu. Então, se o time atingir 38 pontos, ele geralmente sobe. Geralmente não, 100% das vezes ele subiu. Então, um salve aí pro meu amigo Tabela 1. Goiás tá aí com 67% no Prisma, tá na bola dourada também. O Novo Horizontino empatou, tá um bom resultado, empatar fora de casa, um confronto direto diante do Remo. Poderia mais, mas empatou. Mas o Novo Horizontino tá preocupando, tá? Tá pontuando muito pouco nas últimas rodadas, tá vendo a sua gordura diminuir, já foi de mais pontos, ainda tá com uma gordura de 5 pontos pro próprio Remo. Esse empate foi importante por isso, para manter a gordura, mas o Novo Horizontino precisa vencer, voltar a vencer. Tem só uma vitória nos últimos 5 jogos, tá com 40% no Prisma. O Fantasma segue brigando contra o rebaixamento, empatou em casa com o CRB, não foi um bom resultado. O Operário tá vendo ali a zona do rebaixamento bem de perto, tá? Pra você ter uma noção, o Operário tem 2 pontos de vantagem pro último colocado. Então,
O Operário pode terminar a próxima rodada na última colocação, dependendo aí dos confrontos, né? O Atlético vencendo o Curitiba, o Amazonas vencendo o Paysandu, né? Não tem como terminar na última posição, não. Mas tem como terminar na zona do rebaixamento. Então, olho no Fantasma, que tá com 33%. E o que falar do Paysandu? O grande assunto desta 17ª rodada da Série B, porque o Paysandu, se o Paysandu já tava mandando recado de que tava acordando, eu vinha falando aqui, né? Olha, rapaziada, o Paysandu não é mais aquele das 11 primeiras rodadas. O retrospecto recente mostra isso. O Paysandu tá 5 jogos sem perder. O Paysandu tá com 3 vitórias em 5 jogos. Então, assim, era um time que tava subindo de produção, tava mostrando que podia competir no nível mais alto da Série B, né? Venceu o próprio Remo, que é um time de G4, empatou com o Atlético Goianiense, tinha empatado fora de casa com o Avaí, que também é um time que disputa G4. Então o Paysandu vinha demonstrando que tava competindo, só que agora, ao golear a melhor defesa do campeonato, na casa do melhor mandante do campeonato, e era o melhor time do campeonato, porque era o líder, o Paysandu mandou um recado claro que a Série B inteira escutou. O Paysandu não é um time fácil de ser batido, tá? É um time a ser batido. Nesse momento, o Paysandu, com essa vitória de 5-2 para cima do Curitiba, é o time com a maior sequência invicta nesta Série B. São 6 jogos sem perder, com 4 vitórias e 2 empates. O Paysandu arrancou da última colocação, sob o comando de Claudinei Oliveira, para fora da zona do rebaixamento. O Paysandu, pela primeira vez, está fora da zona do rebaixamento. Ainda tem um longo caminho a percorrer, tá? Tem só ali 1 ponto de vantagem para o último colocado, que é o Amazonas. Inclusive, enfrenta o Amazonas na próxima rodada. Então tem um caminho muito longo a ser percorrido. Só que esse time do Paysandu tá com aproveitamento de campeão. Eu não tô dizendo que vai ser campeão, até porque a distância de pontos não permite isso nesse momento, tá? Não vai acontecer. Só que o aproveitamento recente do Paysandu é um aproveitamento de time de G4, tá? Então é um time completamente diferente daquele do Luizinho Lopes. Então, se você for enfrentar o Paysandu, cuidado na hora de olhar somente para a tabela, para onde o Paysandu está, porque o retrospecto recente indica um Paysandu em alta na Série B. Vai crescer no segundo turno, muito provavelmente. Não pode deixar a peteca cair. Um jogo como esse, uma vitória como essa, é pra dar moral pra rapaziada, né? Muita gente, o Diogo Oliveira, que fez 2 gols, tava precisando, o Garcês fez gol também. Então, muitos jogadores que estavam precisando fizeram seus gols. Então, volta a moral pro time. O ataque que não tava funcionando tão bem voltou a funcionar, e voltou a funcionar muito bem. Então, o Paysandu tem tudo pra subir na tabela, mas o momento ainda é de preocupação. Tem que pontuar bastante para depois começar pensar em algo maior. Nesse momento, a torcida do Papão, você bicolor, eu sei que tá sonhando com acesso, né? Tá ali a 8 pontos do G4. Ainda é bastante ponto, tá? Bastante ponto, então tem que se preocupar mesmo aqui com a zona do rebaixamento nesse momento, mas quem sabe ali no meio do segundo turno, ali pra 30ª rodada, se o Paysandu mantiver esse aproveitamento, quem sabe não sonha com acesso. O Paysandu tá aqui com 73% no Prisma. Queria falar da KTO, meu irmão. KTO, patrocinadora do canal, casa de apostas muito séria, muito organizada, e que você, se você gosta de fazer bilhete, eu sempre falo isso aqui no canal, na hora que eu falo sobre a KTO, o lugar ideal para você fazer os seus bilhetes é na KTO. Faça sua conta, o link tá na descrição. Preparei o link mais rápido para você não perder tempo. Então você clica nesse link, não perde tempo, faz rapidinho a sua conta na KTO, e depois você bota assim: quero participar da Liga do Milhão, porque você vai concorrer a R$1 milhão. E se você faz bilhete, eu tô cansado já de falar isso aqui pra você, meu irmão. Se você faz bilhete, não dá mole, faz na KTO, porque você que acerta muitos bilhetes, se você vai subir bem na Liga do Milhão e pode ganhar R$1 milhão, meu irmão. É uma propaganda para maiores de 18 anos e você tem que apostar com responsabilidade, por favor, né? O Remo empatou mais uma, chegou a estar no G4, meu irmão, a rodada inteira com esse empate diante do Novo Horizontino. O Remo estava entrando no G4, mas a Chapecoense venceu o América e tirou o Remo do G4, só que o Remo agora se aproximou. Tá com o mesmo número de pontos da Chape, só que tem 2 vitórias a menos que a Chape. O Remo empata muito, é o time que mais empata na Série B. Em 17 jogos empatou 8. Tem que vencer mais jogos. O Remo tá com dificuldade de vencer jogos. Nos últimos 5 venceu só 1. Vem de 3 empates seguidos. São 4 jogos sem perder, mas com 3 empates seguidos. Tem que pontuar mais se quiser subir. O Remo é um dos fortíssimos candidatos ao acesso, mas
tá deixando a desejar em número de vitórias. Só 6 vitórias para quem quer subir é muito pouco. O Remo, ainda mais em casa, empatou um confronto direto contra o Novo Horizontino. Tem mais um confronto direto contra o Avaí nesta próxima rodada e precisa vencer. Tá aqui com 40% no Prisma. O Vila Nova empatou mais uma, dessa vez fora de casa. Um bom resultado. Fora de casa, empatou um confronto direto diante do Avaí, mas precisa voltar para casa e voltar a vencer, né? Enfrenta o CRB na próxima rodada. O Vila tá com 53% no nosso Prisma. E o Volta Redonda, para terminar, fez uma virada acachapante para dar moral pro time. Perdia por 2-0 pro Atlético Paranaense e fez 3 gols só no segundo tempo e virou o jogo. O Volta Redonda, que em nenhum jogo dessa Série B tinha feito mais de um gol, em um tempo só fez 3. Então é para dar moral essa vitória. O Volta Redonda sobe uma posição, mas segue na zona do rebaixamento. Tá aqui com 47% no Prisma. A tabela da Série B, da tabela do Prisma está aqui para você dar uma olhada. Se você não entende a tabela, é isso aqui, ó. Então os times ali que estão com douradinho, eles têm aproveitamento de campeão nesse momento. Os times que estão na bola verde têm aproveitamento de G4, os times que estão na bola azul é meio de tabela, os times que estão na bola vermelha estão com aproveitamento recente de rebaixado. O campeão desta rodada aqui é o Atlético, porque empatou em 80% ali com o próprio Curitiba, só que o saldo de gols do Atlético é melhor que o Curitiba por conta dessa goleada que o Coxa sofreu. Então o Atlético é o campeão, ganha sua primeira coroa aqui nesta Série B como campeão da rodada 17. O destaque positivo tem que ir pro Paysandu, um time que, meu irmão, saiu das cinzas e está decolando na Série B. Muitos achavam que o Paysandu já estava rebaixado e ele ressuscitou. Palmas para Claudinei Oliveira e para a diretoria que corrigiu o curso com as contratações no meio de tabela, tá? No meio de ano. Então, Paysandu aí é o destaque positivo da nossa rodada, não poderia ser outro, chocou a Série B nessa rodada. E o destaque negativo vai para o América Mineiro. 4 jogos seguidos sem vencer em casa, um time que era avassalador em casa, não vai bem fora de casa e começa a perder em casa, tem tudo para sofrer nessa Série B, tá? Então, comenta aqui embaixo, meu irmão. O Goiás já subiu? O Paysandu vai brigar pelo quê nesta Série B? O Paysandu vai brigar por acesso? Vai continuar brigando contra o rebaixamento? Vai permanecer tranquilo? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esses dois times e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!